tudo bom? Eu sou Jana Gradival, nutricionista, e vim aqui bater um papo com vocês sobre nutrição, fitoterapia e práticas integrativas para saúde emocional. Quem é que precisa de saúde emocional? Todo mundo. Vou dar uma afastadinha aqui para vocês olharem melhor para os slides. E eu vou começar falando sobre vários fatores que têm a ver com essa saúde emocional. Alguns vão dizer que essa saúde tem a ver com várias coisas, e de fato tem. Vamos lá. Vamos olhar aqui para esse esqueminha que eu fiz. Eu tentei botar uns desenhos para facilitar, para a gente não ter que ficar olhando para palavras, mas a gente é um grande quebra-cabeça. A gente não é tão simples como a gente queria ser. A gente é bem complexo. Eu sempre falo para todos os meus pacientes que nós somos um universo dentro de uma pessoa só. Então, vamos lá. Quando a gente fala de saúde emocional, eu sempre falo que tem várias coisas que vão abastecer essa saúde emocional. E uma delas é a relação. A relação que a gente tem com as coisas, com as pessoas, com a família, com a nossa história familiar, com os parceiros, né, maridos, namorados, com os amigos. Então, essas relações podem alimentar de forma positiva ou negativa. Mas a gente não vai falar sobre esse assunto hoje. Hoje a gente vai falar sobre o geral aqui para a gente entender. Depois eu coloquei aqui essa imagenzinha que lembra as práticas integrativas, que tem a ver com a gente se autoconhecer. Então, esse autoconhecimento do eu também tem a ver com essa saúde emocional. Quanto mais eu me conheço, mais eu me aceito, mais eu tenho essa saúde emocional. Em seguida, a gente coloca ali o famoso, que todo mundo já sabe, mas eu vou ter que falar, que é o exercício, né? As práticas de exercício que a gente precisa para alcançar, ter saúde, gastar energia, né? Manter o corpo ativo, a nossa musculatura, articulações, todas saudáveis. E isso é importante para a nossa saúde emocional. Ué, Jana, isso é saúde física? Não. É saúde emocional também. Durante o exercício, a gente tem liberação de inúmeros hormônios. Além de tudo isso, a gente tem uma parte emocional muito legal que a gente alcança. A possibilidade de ter esse movimento muito mais nosso. A gente tem autonomia sobre o nosso corpo. Quando a gente começa a não fazer envelhecer, a gente perde essa autonomia. Então, a atividade física é muito importante em qualquer idade. Seja uma criança, um adolescente, um idoso ou um adulto. E os gêneros também, menino ou menina, enfim, todo mundo precisa. E ali eu coloquei de coração, né, os alimentos, que é o que a gente vai falar hoje, os alimentos, e tudo que tem a ver com esses alimentos, que tem a ver com a nossa saúde física, emocional e outras mais, como diz as práticas integrativas. Lá em cima eu coloquei uma coisa que as pessoas não valorizam, que é o ciclo circadiano. Nós precisamos respeitar que nós estamos conectados com o planeta, com o Sol, com a Lua, com a natureza. Nós fazemos parte dessa natureza. Nós somos também criação junto com o planeta. E a gente está interligado com isso. E na vida moderna, a gente quer tornar isso não importante ou ultrapassado. A gente quer que o dia tenha 48 horas. Eu também quero, mas, infelizmente, se a gente quiser fazer isso, a gente vai se fazer muito mal, inclusive nessa parte emocional, porque a gente vai começar a ter sentimentos que não são tão legais. Vamos lá. E aqui eu coloquei um coração e um cérebro, porque eles estão conectados, sim, muito conectados, mas eu sempre falo em consultório. Emoção não assumida vira comida. E, normalmente, não é a comida que vai ajudar. Essa comida que eu estou falando, que a gente vai procurar para tentar se livrar, muitas vezes, da ansiedade. Eu sempre falo, emoção que não é assumida vira comida, e, normalmente, essa comida é uma comida comfort food, com mais açúcar, com mais gordura, que é para entrar o eu mereço nessa hora, e aí vai. E vamos lá. Ah, Jana, e aí, o que eu faço? Então, é muita coisa.
falou um monte de coisa, mas tu veio aqui para falar foi sobre alimentação. Então, vamos falar sobre alimentação. O que as pesquisas falam, o que elas mostram e o que ajuda. Eu coloquei alguns alimentos aqui que ajudam o nosso intestino a trabalhar e a fazer uma gestão dessa ansiedade da vida moderna. Se a gente olhar aqui, eu coloquei frutas, que são ricas em fibras, que é um tópico muito importante para a gente estar falando aqui hoje. Inclusive, essas fibras nos protegem de muitas doenças físicas, como o próprio câncer, que é uma doença que muitas pessoas estudam a ligação dele com a emoção, mas ela é ligada a isso também. Aí a gente vai falar das gorduras boas, eu coloquei ali o abacate, mas pode ser outras gorduras boas, como a castanha, por exemplo. Essas gorduras boas alimentam as nossas células e alimentam as paredes celulares. Inclusive, é uma ótima energia para o nosso cérebro. Então, também, a gente tem essa possibilidade ali. Eu vou falar mais de cada uma individualmente, mas eu estou apresentando um pouquinho para vocês. A água, que a gente tende a esquecer. A Nutri aqui tem muita dificuldade. No dia a dia do corre-corre que a gente tem que fazer, para dar tempo de fazer tudo, de casa a consultório e outras coisas mais, a gente muitas vezes não consegue fazer a ingestão necessária. E eu deixo aqui uma dica. A ingestão de água tem a ver com o nosso peso. Então, é interessante que vocês façam um cálculozinho, que é muito fácil de fazer. Você multiplica o seu peso por 0,35. E você vai saber a quantidade de água que você precisa beber por dia. Normalmente, isso é uma coisa bem individual. E a gente fala assim, eu vejo muitas pessoas falando, Jana, quanto de água? 2 litros, né? Eu bebo 2 litros. Às vezes é até menos, às vezes é mais. Depende. E depende também se você faz atividade física. Se você fizer muita atividade física, eu vou falar para você procurar um profissional de nutrição para te ajudar. Vamos lá. Essa água, além de fazer com que a gente absorva melhor os nutrientes, porque dá apoio ao nosso intestino, quero deixar aqui, mas a gente não pode beber água com alimento. De preferência, não. Mas depois de 30 minutos ou antes, a gente tem o dia inteiro, a gente não passa o dia comendo. Então, essa água é para ser ingerida nessa hora. Então, é importantíssimo isso, porque ele vai ajudar a gente a absorver melhor essa água e ter mais detoxificação de vários componentes nocivos ao nosso corpo. Então, a água é um bem perfeito para nós. Quando a gente segue, eu coloquei 2 imagens aqui de proteína animal e proteína vegetal. As pessoas tendem a minimizar a proteína como sendo algo apenas de carne animal. E eu quis deixar uma do lado da outra para que vocês saibam que a gente tem proteína em alimentos vegetais. E a gente tem soja, tofu, feijão, lentilha, inclusive o arroz tem proteína também. Combinada com feijão, ela fica perfeita. E aí, eu vou falar quais são os nutrientes que são muito, muito importantes para que a gente tenha saúde emocional, saúde mental, como vocês quiserem chamar. O primeiro é o L-triptofano, que todo mundo sabe, ele vira, quando ele entra no corpo, né, ele vai virar 5-HTP, que é uma substância que vai virar serotonina, vai virar também, vai nos ajudar a gerar energia. Então, não só para aquela sensação de bem-estar, mas também para nos dar energia e disposição. Então, ele é uma molécula muito importante para a gente. E onde é que eu encontro, Jana? A gente tem no peixe, no peru, no ovo, nas nozes, nas castanhas, nas lentilhas, nos feijões, semente de abóbora, linhaça, aveia, arroz, chocolate amargo. Sinal, eu vou falar de chocolate amargo várias vezes. E o tofu, que eu citei lá no início. Depois a gente vai para o magnésio. O magnésio ele é componente de várias reações químicas no corpo que estão ligadas a essa emoção que a gente tanto quer positiva na nossa vida. E que tanto a gente precisa desse equilíbrio, desse intestino saudável. Então, o magnésio ele também vai ajudar na gestão desse estresse do dia de hoje, né?
para dormir melhor, enfim, para várias coisas. Então, magnésio, a gente consegue aonde? Nozes, sementes, vocês vão ver que eu vou falar muito de nozes e sementes. Quando eu falo nozes e sementes, gente, eu estou falando da castanha, eu estou falando da amêndoa, de todos os tipos de nozes, não só as nozes que a gente conhece do Natal, tá? Então, a gente tem semente de girassol, castanha, amendoim, leite, soja, grão de bico, peixe, batata, beterraba, couve e espinafre. Depois a gente vem com o famoso ômega 3, porque com inflamação a gente não consegue ter saúde emocional. Então, ele é um ótimo ativo para a gente estar incluindo. E muitas vezes, não necessariamente eu preciso suplementar esse ativo. Eu, às vezes, só com a ingestão, consigo ter um bom aporte de todos esses, tá? Então, o ômega 3 eu vou achar no atum, na sardinha, no salmão, no azeite, na linhaça e nas nozes também eu consigo um pouco dele. Mas, hoje, se a gente for pegar qual é a maior fonte hoje no Brasil, de fato, de fácil acesso para nós, a sardinha seria a melhor opção. Então, no complexo B, o complexo B está totalmente ligado à nossa saúde emocional. E o complexo B, ele está muito presente em vários alimentos. E são muitas as vitaminas do complexo B. Então, eu coloquei algumas coisas onde vocês podem achar. Frutas secas, laranja, abóbora, brócolis, espinafre, novamente, todas as folhas, né, agrião, a selga, salsinha e o abacate. Eu gosto muito de lembrar que esses temperos que a gente usa, que a gente costuma usar na comida, como salsa, coentro, eles são muito importantes. Eu digo que eles são quase mágicas. Se a gente lembrar sempre de colocar, a gente vai ali garantir muitos ativos importantes, bioativos importantes. E eu falo sempre, é muito melhor eu ingerir do que eu suplementar, por conta da complexidade de bioativos que são orgânicos e que são similares às nossas células, que também são orgânicas. Então, eles são muito mais efetivos. Mas, para isso, eu tenho que estar com o intestino em dia, super saudável, para eu conseguir absorver. Tá? Mas eu queria chamar a atenção para a vitamina B12, que a gente já sabe que pessoas que estejam passando pela dificuldade da depressão, quando elas conseguem subir os níveis de vitamina B12, elas têm melhoras. E pessoas que têm níveis maiores de B12, elas têm como se fosse uma proteção contra essa doença, que é um mal atualmente, né? Então, várias pesquisas científicas mostram e associam isso. Mas vamos seguir. E aí eu vou falar agora de fitoterapia em casa, que é uma coisa fácil da gente fazer. As pessoas pensam que fitoterapia é só a nutri ou o médico que vai encapsular para a gente tomar. Só que fitoterapia pode ser chá. E isso é muito importante. E eu vou dar várias diquinhas de chá. Eu já venho falando isso já há um tempo, e eu vou falar aqui hoje novamente. E a gente tem alguns chás que podem nos ajudar bastante. O chá de canela é um chá que trabalha na fadiga e no mau humor. Às vezes eu estou mal-humorado, e se eu tomar aquele chá, ele também vai me ajudar nessa ponta desse mau humor. Por outras, até medicinas milenares aí, que a gente foi estudar, a chinesa, a Ayurveda, a gente vai perceber que é um ativo muito usado. Então, a canela, lembrando que ela é uma casca, então ela deve levar à cocção. Tem que ir para o fogão e dar aquela borbulhada, pelo menos uns 5 minutos borbulhando dentro da água, para poder soltar os ativos, tá? Então, assim, é uma combinação super importante, além de trabalhar muito no nosso sistema imune. Aí a gente tem também o gengibre, que também vai ajudar nessa fadiga, vai ajudar também no bom humor, ou no mau humor, se você tiver com mau humor. E é um anti-inflamatório importante. Lembrando que eu estou falando que só consigo absorver essas vitaminas se o meu intestino estiver ok. Então, se ele estiver ok, isso vai ajudar bastante nessa imunidade, nessa desinflamação. Os mais calmantes, muita gente sabe, né? A camomila é usada para acalmar. E algumas pessoas, não funciona tão bem em mim. É importante que a gente vá atrás de algumas ervas
muito boas, bem condicionadas, que não estejam expostas à luz ou ao ar. O ideal é que elas estejam bem lacradas, para que elas realmente não percam os bioativos que estão ali dentro. Então, a camomila, você pode fazer uma combinação com folhas de maracujá e a melissa. Você fazer, deixar em infusão 5 minutos e tomar. Vai ajudar no seu sono. Lembra do ciclo circadiano que eu falei lá no início? Ciclo circadiano, da gente dormir, acordar, luz, sol. Então, mais uma vez, ela vai ajudar nesse ponto. A gente também tem o chá de anis, que também ajuda bastante a gente nas questões de humor, de inchaço, que muitas vezes esse inchaço causa mau humor, principalmente a mulherada aí de TPM, vai ajudar bastante. Então, é um chá que é muito bom para isso e nos ajuda. Chama a atenção que eu vejo muita gente usando combinações muito grandes de chás, e na fitoterapia a gente sempre fala que o ideal é que a gente use de um por um, e a mistura só aconteça depois que a gente sabe que cada ativo não nos faz mal, porque essas plantas são ativos, e são ativos mesmo, e que podem, sim, desregular algumas coisas no nosso corpo. Então, é importante que a gente sempre esteja mudando os nossos chás e observando a resposta deles no nosso corpo, para que a gente tenha uma melhor resposta e consiga alcançar essa saúde. Outra coisa que eu ia mostrar muito para vocês, a gente pode estar fazendo um chá que é delicioso e que ajuda bastante quem é mais ansioso e gosta de atacar a comida, que tem essa fome emocional muito grande, que é o chá de casca de cacau com canela. Eles vão ajudar bastante, porque você não vai ficar muito calmo. As pessoas tendem, quando está com ansiedade, procurar algo só para acalmar. Só que, na realidade, às vezes, a gente precisa estar ativo, não quer ficar muito calmo. E aí, a gente tomar eles, além do gosto, lembrar todos esses alimentos mais doces, ajuda a gente a estar com disposição. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre fitoterapia, ou de aromaterapia, porque eu uso muito com isso aqui. Por que, Jana? Porque muitas vezes a gente na nutrição fala, entrega um plano alimentar e as pessoas ficam se sentindo desamparadas às vezes, né? Quando na realidade aquilo é só um guia. Eu sempre falo muito isso para os pacientes e a gente precisa ter alguns apoios. Então é importante a gente entender um pouco da vida de cada pessoa para que a gente consiga ali dar aquele apoio, e eu acho que a aromaterapia e a fitoterapia ajudam demais nesse processo, porque além de ser um processo de autoconhecimento, essas duas práticas integrativas, elas auxiliam a gente se conhecer. Eu falei agora para vocês, com relação ao chá, que a gente precisa se observar para ver as respostas. E aqui na aromaterapia não é diferente. A aromaterapia, ela veio e está bem na moda, todo mundo está falando, e eu uso muito nessa questão de saúde emocional para ajudar a gente a ter a tranquilidade de se autoconhecer e ajudar nesse autoconhecimento na mesa, que eu sempre falo, que essas que eu falei lá no início, né, essas emoções que emoção não aceita, né, não reconhecida, ela vai virar comida. Então, muitas vezes, esse processo de autoconhecimento dessas práticas integrativas nos auxiliam a nos conhecer. E são inúmeras práticas. Hoje eu vou falar uma delas, mas eu vou citar algumas para vocês. A gente vai falar do yoga, é uma prática integrativa que pode ser incluída no seu dia a dia de autocuidado e saúde. A meditação, né? Naquela fotinha lá do início eu coloquei a pessoa na posição, né, de meditação, também ajuda a gente a ter essa saúde emocional. O reiki também. E eu queria lembrar, e se existir algum profissional de saúde assistindo, que todos os profissionais de saúde podem estar indicando essas práticas. E não sou eu, não é a Jana que está falando, e sim o nosso Sistema Único de Saúde, o nosso sistema de saúde, né, que protocolou isso. A partir de 2017, 2018, agregou a aromaterapia também. São 29 práticas
integrativas. São muitas as práticas integrativas. Então, essas práticas integrativas, elas vieram não para, digamos, desfavorecer a ciência, e sim para complementar, assim como é a palavra, né? Práticas integrativas complementares, que eles chamam de PICs, né? São essas práticas que auxiliam todas essas áreas da saúde. Então, se você é profissional de saúde, comece a estudar isso também. Então, vamos falar sobre a aromaterapia. Eu sempre falo para os meus pacientes, e quando eu atendo a aromaterapia, eu normalmente indico os locais que eu quero que passe os olhos. Mas hoje a gente vai falar de saúde emocional, então eu já vou dizer para vocês qual é a localização que a gente tem que usar para essa saúde emocional. Então, a localização que a gente vai usar aqui tem vários órgãos, né? A gente vai lembrar da flexologia, a gente vai usar esses pontos também para aromaterapia. Então, o ponto do cérebro vai ser o dedão do pé. E todo mundo acha estranho quando eu falo. Aí você pega esse óleo, dilui, dá a diluição para a pessoa e pede para passar no dedão do pé. O pessoal fica olhando. Por que ela pede para passar no dedão do pé, né? E aí eu vou falar, na realidade, porque a localização do nosso cérebro é no dedão do pé, na flexologia. Não foi porque eu inventei, tá? Quando a gente fala de criança, aqui tem todos os órgãos, gente, mas eu não vou ter tempo de falar de tudo. Então, hoje eu vim dar uma pincelada para ajudar vocês. Então, como eu falei, no dedão do pé, a gente coloca para esse objetivo. Quando a gente fala de criança, a posição também é a mesma. É o dedão do pé, tá? Mas a criança fica um pouco mais fácil, se tiver mamãe aí, a gente vai ver que a gente divide peito, diafragma, digestivo e pelve. Então, é muito mais fácil. A gente já é mais complexo aqui, tem muitos órgãos aqui envolvidos. Mas quero lembrar que grávidas até 3 meses não devem fazer uso da aromaterapia. E bebês muito pequenos apenas acompanhados por alguma pessoa especializada nisso. Outra coisa, existem diferenças de diluição a partir de idades. Então, por exemplo, eu vou falar para um adulto convencional. Normalmente, a gente usa 3:1, num geral. Tá? Depende que existem alguns óleos mais fortes hoje, mas dos óleos que eu vou trazer hoje para vocês, que só são 5, eles podem ser 3:1. Jana, o que é 3:1? 3 gotas de óleo carreador, quero também deixar aqui bem claro e avisar para cada um, que são óleos vegetais, jamais óleo mineral. O óleo mineral vai anular o poder dos ativos do óleo, que são extremamente voláteis. Então, vamos usar óleo de amêndoa, amêndoas, abacate, de coco, de oliva, enfim, qualquer óleo vegetal. Então, aqui a gente já viu um pouco das localizações. E aí, a gente também pode usar a orelha. Eu vou dizer para usar na orelha mais em adultos, pode ser usado em algumas crianças com acompanhamento, mas eu vou falar de um ponto específico que eu até coloquei aqui, que tem a ver mais com o que a gente está falando, que é esse trago que tem bem aqui da orelha, logo abaixo dele, aqui o trago da orelha, pertinho do braquinho, a ansiedade é logo abaixo desse trago, e no botãozinho aqui, no molezinho da gente, que também tem a ver com nervosismo, né? Então, a gente tem nervosismo, ansiedade, vícios, fome, sede e sono também, tá, gente? É na mesma posição aqui. Essa posição vai ajudar. Jana, como é que faz? Lembra da diluição que eu falei para adultos, 3:1, certo? A gente vai usar nesses mesmos pontos, inclusive atrás da orelha. Pele atrás da orelha também é bem efetiva a absorção. A absorção dos óleos, ela vai acontecer muito pela aromaterapia. Então, toda vez que você for passar, você tem que aproveitar esse óleo também para cheirar, tá? Eu falei muito do uso tópico, mas o mais efetivo da aromaterapia é realmente cheirar. Aí muitas pessoas falam, mas eu estou sentindo azia, eu vou cheirar? Sim, ele é mais efetivo. Mas, Jana, como é que pode? Justamente, quando a gente tem essa absorção, né, pelas narinas, ele vai entrar em contato com o nosso sistema límbico, que é um sistema mais primitivo que a gente tem, que está alinhado com comportamento e sentimentos. E ele, quando chega lá, depois ele vai para a corrente sanguínea. No dérmico também. Então, eu sempre tento utilizar as duas vias.
a olfativa e a tegumentar, que é a dérmica, tá? Então, são duas vias que a gente pode estar usando. Hoje eu estou falando uma coisa bem caseira, que é para vocês fazerem em casa, tá? Mas vamos lá. Então, sempre tenham... Eu sei que é muito difícil, na nossa mentalidade, acreditar que cheirar é mais poderoso do que passar. Mas acredite, todos os artigos científicos já mostraram que de fato é. Então, eu trouxe esses 5 óleos aqui para nos auxiliar nessa saúde emocional. Eu trouxe camomila, que vai ajudar a acalmar para quem está muito nervoso, que é muito nervoso, tem muito nervosismo. Então, a camomila eu sempre coloco para essas pacientes mais que tem essa coisa de pânico também, às vezes ele ajuda. Mas mais para nervosos, tá? Lavanda, quero deixar claro que o lavanda pode não acalmar algumas pessoas, já ouvi vários relatos, mas eu quero falar também que nem toda lavanda, se a lavanda officialis, é que é a mais indicada para acalmar. A gente tem mais de 30 lavandas no mundo, então tem que ver qual tipo de lavanda que você está usando. Tá? A lavanda, o vetiver, que é o meu do coração, ele me auxilia quase que todos os dias. Ele é um capim grande, alto, e o óleo é feito dele. E o vetiver ele é muito usado até na indústria de cosméticos para perfume. Ele é uma nota de base também. Então, muitas vezes, ele é um aroma que nos deixa ligado, não no sentido de ficar agitado, mas no foco. Ele centraliza a energia da gente. Inclusive, ele trabalha em todos os chakras. Quem trabalha aí com a Ayurveda vai entender um pouquinho. A gente tem vários chakras, pontos de energia, então ele é um óleo que equilibra todos os chakras. Mas ele é um óleo de base. É um óleo de... Algumas pessoas ficam muito sonolentas com ele. Então, assim, tem que ver quem é essa pessoa, tá? O olíbano, que ele também trabalha essa concentração, ele é anti-inflamatório, ele é muito usado no terceiro olho, na Ayurveda e nas têmporas também, tá? Então, é um óleo que trabalha as emoções também, principalmente para quem está querendo trabalhar um lado mais espiritualizado. E os cítricos que vão dar alegria, que vão trazer ânimo, que vão trazer disposição. Então, muitas vezes, se você estiver muito triste, sem energia, fadigado, os óleos cítricos, eles são uma arma maravilhosa. Quem estiver estudando aí para concurso, quem estiver desmotivado, precisando de motivação para alguma coisa de trabalho. Então, normalmente, eu também indico os cítricos. E são milhões de cítricos, tá? Mas vocês podem pegar a tangerina. Ou então, a gente também pode usar o lemon, que ele dá uma acordada, mas o tangerina, eu acho ele simplesmente, bergamota também, maravilhoso para alegria, para nos dar motivação e ânimo. Então, eu tentei resumir rapidão, porque a gente só tem 30 minutos e está terminando o nosso tempo. E essa aqui são eu botei a chavezinha para lembrar que a gente tem esses aliados. Existem mais de 300 tipos de óleos essenciais. E claro que quanto mais individualizado, mais eficiente ele vai ser. Então, eu sugiro, poucas pessoas fazem consulta de aromaterapia, mas eu sugiro uma experiência de autoconhecimento bem interessante, que pode auxiliar você em alcançar mais saúde emocional e saúde física também. Tá? Inclusive, tem alguns óleos que são ligados a doenças crônicas. A gente pode trabalhar com óleos junto com o plano alimentar, né, com a alimentação, combinando eles para tratar doenças crônicas como hipertensão, diabetes, entre outros. Queria agradecer, colocar aqui as redes sociais que eu estou presente e dizer para vocês que, se tiver alguma dúvida, entra lá, fala comigo, que normalmente eu sempre respondo. Posso demorar um pouquinho. E escrevam aí no YouTube o que vocês precisam saber. A equipe aqui do festival é super eficiente, vá atrás de mim para responder com certeza. Então, agradeço demais, gratidão, São Luís, a Celebre, por terem me convidado. Obrigada, fui bem pontual. E é isso aí, gente. Se tiverem dúvida, não deixem de escrever, que a gente vai estar aqui para responder vocês, com muito amor e disposição.
os óleos e a alimentação ajuda bastante.